Voltamos, irmão. Caiu a internet aqui, eu tive que arrumar aqui, tá bom? Deus abençoe. Era para mim ter, eu já estava online, 8 horas, já a pastora Roseli e o irmão Diego já estavam aqui conosco aqui, mas caiu a internet aqui. Infelizmente aí voltou agora, tá bom? Aí nós já estamos de volta. Amém? Estudo de escatologia que nós vai dar início hoje. Glória a Deus. Aleluia. Esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus. 3 pessoas. Irmão, vamos começar esse estudo aqui para não demorar muito. Amém? Para não ficar muito extenso aqui, eu já quero começar aqui. Deu um probleminha na internet, ela caiu, mas já está de volta, amém? E o estudo aqui é sobre escatologia, 70 semanas de Daniel e os fins dos tempos, aonde nós vamos estudar. Cristiano Garcia está assistindo. Deus abençoe, Cristiano. Nós vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel, amém? Eu creio que eu vou precisar ir de umas 2 ou 3 segunda-feira para concluir esse estudo, que é muito extenso. Amém? Nós vamos estudar isso aí. Amém? Vamos orar algum minutinho para agradecer a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu me coloco na Tua presença, meu Deus, para agradecer o privilégio, meu Deus, de estar ministrando, meu Deus, esse pequeno estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha sobre a nossa vida, meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente venha entender, meu Deus, aquilo que está em oculto, meu Deus, na Tua palavra, aquilo, meu Deus, que está em oculto no Teu Evangelho, que o Senhor venha nos dar entendimento e graça, meu Deus, no conhecimento da Tua palavra, que o Senhor venha abençoar essa live, meu Deus, desde agora até o final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, povo de Deus. Amém, glória a Deus. 70 semanas de Daniel. Irmão, nós vamos trabalhar muito com a Bíblia, vou ler bastante versículo. Você que não pode pegar a Bíblia, pega papel e caneta, vai marcando os versículos onde vai ser lido aqui, que nós vamos ler bastante versículo da Bíblia aqui para entender as 70 semanas de Daniel, amém? Aí, se você não puder abrir a Bíblia, pega um papel e uma caneta e vai marcando, depois você estuda aí com o tempo aí, porque a palavra de Deus diz que a gente temos que examinar a Escritura para que nós não seja enganado, amém? Infelizmente, irmão, no mundo cristão, só 40% só 40% dos cristãos praticantes lê a Bíblia, irmão. Só 40%, olha como é que é. 40% de todo cristão praticante lê a Bíblia. E só 15% entende o que está lendo. De 10 a 15% ele vai entender do que está lendo. 40% lê e de 10 a 15% entende o que está lendo. Para você ver o tanto que é difícil os crentes ler a Bíblia e entender. E nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Vamos examinar bastante a palavra de Deus. Amém? E nós vamos estudar sobre escatologia. Amém? A escatologia, irmão, é o estudo das coisas ocultas, daquilo que está por detrás das cortinas. Amém? Em Daniel 9, 24, 27, encontramos o anjo falando a Daniel sobre as 70 semanas designadas por Deus sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade de Jerusalém. Amém? Muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nestas 70 semanas de Daniel. Glória a Deus. O anjo dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Amém? E vamos estudar os 3 períodos das 70 semanas de Daniel. Amém? O primeiro período é 7 semanas. O segundo período, 72 semanas. E o terceiro período são 1 semana. Amém? Em Daniel 9, 24, nós vamos ler ali para nós ter a base, e esse texto é a base do nosso estudo. Daniel 9, 24 ao 27 vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim
aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Verá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Essa foi a visão que o anjo passou a Daniel, das 70 semanas. Amém? O anjo dividiu essas 70 semanas em 3 períodos, irmão. E nós vamos estudar esses 3 períodos, tá bom? E como eu já falei, o primeiro período são 7 semanas, o segundo período são 72 semanas e o terceiro período, 1 semana. Amém? Esses são o que nós vamos estudar, os 3 períodos. As 70 semanas de anos, formado um total de 490 anos. As 70 semanas de anos foi formado num total de 490 anos. Destas 70 semanas, 79 semanas já aconteceram no meio do povo de Israel. Amém? Já aconteceram no povo de Israel, dessas 70 semanas, 79 semanas já aconteceu no meio do povo de Israel. Resta apenas a última semana a ser cumprir. Isso acontecerá após o arrebatamento da igreja. Amém? Desses 3 períodos, já aconteceu 2 períodos. Amém? Falta o último período, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Amém? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, aí vai começar esse último período de 3 períodos. Amém? Pois esta última semana é a semana da grande tribulação. Essa última semana dos 3 períodos, é a semana da grande tribulação. Amém? Nós vamos estudar por etapa, irmão. Vamos estudar essas 3 semanas por etapa. O primeiro período são 7 semanas. O primeiro período são 7 semanas. Vamos estudar as 7 semanas. Amém? Essas 7 semanas são os 49 anos que foram gastos na reconstrução de Jerusalém, com os seus muros. Amém? Desde a saída da ordem, disse o anjo a Daniel, até a conclusão da reconstrução, 7 semanas, ou seja, 49 anos. 7 semanas é igual a 49 anos. Que ordem é esta? Que ordem foi esta que o anjo deu a Daniel? Esta ordem foi dada pelo rei Ciro, o homem que Deus levantou para reconstruir Jerusalém. Amém? E segundo a Bíblia, Ciro foi chamado de pastor e ungido de Deus. Deus o constituiu ministro para este importante negócio. Isaías, vamos lá em Isaías. Em Isaías, irmão. Isaías, vamos aqui em Isaías 44. Isaías 44. Isaías 44, no versículo 28, vai dizer assim: digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado.
O 45, continua no 45 até do 1 até o 14, vai dizer assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações até a sua fase, e para distinguir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as travas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilei o céu dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvas. E juntamente com ele brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passe de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, que quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras de minha mão? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderei aos céus e nela e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos. Endireitarei ele, edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Amém? Essa é a narrativa de Isaías. Deus falou a respeito de Ciro, irmão, 200 anos aproximadamente antes dele nascer. Esse versículo que eu escrevi, que eu acabei de ler para os irmãos aqui, essa narrativa de Isaías foi 200 anos antes do rei Ciro nascer. Deus falou com Isaías para profetizar sobre o rei Ciro. Veja só que interessante. Rei Ciro, 200 anos depois, ele nasceu e leu a respeito dele. Tudo isso que eu acabei de ler para os irmãos aconteceu 200 anos antes do rei Ciro nascer. E 200 anos depois, o rei Ciro cresceu, venceu a guerra, foi chamado por Deus e ele leu essa narrativa no livro. Veja que interessante. O rei Ciro, a gente pode ver que o rei Ciro... Existe uma história sobre a respeito do rei Ciro que o pai dele, o rei, teve uma visão da filha dele, a mãe de Ciro, criando uns galhos de ave nas costas e criando um ramo. E foi interpretado ali naquela visão daquele rei que aquele ramo ia ser o rei Ciro, que ia nascer e ia vencer o vô.
na guerra. E o vô de Ciro, com medo disso acontecer, esperou a criança nascer, esperou Ciro nascer e deu ordem para um soldado do rei levar o Ciro nas montanhas e matar o rei, matar Ciro. E aquele soldado, ele ficou temeroso de matar o rei Ciro, e ele pegou o rei e deu para um casal. E aquele casal criou o rei Ciro, E o rei Ciro, ele cresceu, e aquela visão que o vô teve se concluiu, porque o rei Ciro cresceu, virou um guerreiro e entrou em guerra contra o próprio vô e venceu o vô. E depois disso, ele foi chamado por Deus. Olha que interessante. Nós podemos ver também que Jesus, ele teve que sair para o Egito, crescer no Egito para depois voltar. E com o rei Ciro foi do mesmo jeito. Ele foi embora, cresceu, virou um guerreiro, voltou, que fez guerra contra o vô, venceu e se tornou o rei Ciro hoje. E ele leu essa narrativa de Isaías 200 anos depois. Amém? Não sei se está dando para os irmãos entender aí. Com a derrota do Império Babilônico através de Dário, regente de Ciro, o Império Medo-Persa tomou conta de todo mundo. E Ciro deu liberdade religiosa às nações que ao seu império ficaram submissas, e dentre essas nações Israel. Amém? Rei Ciro, ele tomou conta de todo o império, ele se tornou o maior rei, porque foi chamado por Deus. Deus profetizou através da boca de Isaías que ia chamar rei Ciro, e ele se tornou o maior imperador, e através de Ciro, o povo de Israel teve liberdade religiosa. O povo de Israel outrora não podia adorar a Deus, e através de rei Ciro, o rei Ciro deu liberdade religiosa, porque ele entendeu que Deus estava chamando ele. Foi beneficiada, entretanto, a Israel. Não somente Ciro deu liberdade religiosa, mas também se compadeceu de uma Jerusalém destruída. Além de o rei Ciro dar liberdade religiosa para o povo de Israel adorar a Deus, o rei Ciro também se compadeceu de ver a Jerusalém destruída. Ele ficou com o coração quebrantado de ver aquela cidade toda destruída. Ele se compadeceu daquele povo e se compadeceu daquela nação destruída. Amém? Pelos imperadores que o antecederam, e deu ordem para que toda Jerusalém, com a casa de Deus e seus muros, fosse reconstruída. Rei Ciro se compadeceu da cidade Jerusalém destruída por causa dos imperadores que entrou em guerra, e ele deu ordem para que toda Jerusalém fosse reconstruída e o seu muro fosse reconstruído. Amém? Cristian Nascimento. Pai do Senhor, pastor Cristian, Deus abençoe sua vida. Amém? Tá dando para os irmãos entender, né? Isso aí, irmão, nós vamos ver lá em Esdra. Vamos dar um pulo em Esdra. Glória a Deus. No livro de Esdra. Isso aqui, essa narrativa que eu acabei de explicar para os irmãos, nós vamos ver em Esdra 1, do 1 ao 11. A narrativa vai dizer assim, do 1 a 11. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Desculpe, irmão. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém.
todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas. Afora todo o que voluntariamente cedeu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de Deus, de seu Deus. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Midridate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 50.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Esses foram os utensílios que o rei Ciro deu ordem para que levasse a casa do Senhor. Amém? No próprio livro de Esdras, nós vamos trabalhar muito em Esdras aqui, porque tem muito conteúdo aqui. Em Esdras 3:7 vai dizer assim: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazer do Líbano, madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhe tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém? Esses são os objetos que estão sendo entregues para o muro de Jerusalém ser edificado. Amém? Aqui, ainda no livro de Esdras, no versículo 13, no 5, versículo 13, vai dizer assim: porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Amém? No 6, versículo 3 e 4 vai dizer assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém: deve ela edificar-se para ser o lugar em que se ofereça sacrifício. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 70 côvados e a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despeça se fará da casa do rei. Amém? Glória a Deus. Depois deles, seus sucessores seguiram sua orientação. Depois de Ciro, os que sucedeu Ciro seguiu toda a orientação de Ciro. Não pararam. Amém? E seguiram a orientação do rei Ciro, dentre eles o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes também seguiu a mesma ordem do rei Ciro. Ele deu continuação. Depois que o rei Artaxerxes ele pegou o trono de Ciro, ele continuou a orientação, e nós vamos ver isso em Esdras no 7, a partir do 21, vai dizer assim. Eu vou ler para os irmãos. Irmão, estudo é assim mesmo. É bastante Bíblia, bastante versículo. Temos que ter paciência e ler, marcar os versículos para depois estudar. Quem não pode ler. É assim mesmo. E eu vou ler todos os versículos, porque se tem uma coisa, irmão, que eu não tenho preguiça e nem desânimo, é de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Eu adoro ler a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia, irmão. Se eu fico um dia sem ler a Bíblia, parece que me falta alguma coisa. Amém? E estudo é assim mesmo. Esdras 7, 21 vai dizer assim: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. No 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras chegou a Jerusalém, no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém.
segundo a boa mão do seu Deus, sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba da palavra do Senhor, da palavra dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto e és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazer inquirição. Amém, irmão? Essa aqui é uma carta que o rei Artaxerxes mandou para o povo ir até Israel, para o povo ir até Jerusalém, edificar o muro. Amém? Glória a Deus. Tá dando para os irmãos entender? Amém? O livro de Neemias também, quase todo se dedica à reconstrução de Jerusalém. Quase todo o livro de Neemias também, né, irmão, ele se dedica para a reconstrução de Jerusalém, com seus muros e seu templo. Portanto, as 7 primeiras semanas foram gastas na reconstrução de Jerusalém. Amém? As 7 primeiras semanas foram gastas, amém, na reconstrução do muro de Jerusalém. O segundo período, nós estudamos o primeiro período, amém, que foi gasta na reconstrução do muro de Jerusalém. Agora vamos para o segundo período, que são 72 semanas, amém? O primeiro período foi 7 semanas, que nós acabamos de ler, que essas 7 semanas ela foi gasta na reconstrução do muro de Jerusalém. Agora nós vamos estudar o segundo período, que são 72 semanas. As últimas 72 semanas começaram exatamente depois da reconstrução de Jerusalém até o Calvário. Amém? As últimas 72 semanas começaram exatamente depois da reconstrução de Jerusalém até o Calvário. Aí começa as 72 semanas de angústia e sofrimento. Aí vai começar, irmão, as 72 semanas de angústia e sofrimento. Depois que edifica o muro, aí começa as 72 semanas de angústia e sofrimento. Israel muito sofreu, irmão, perseguido pelos imperadores impiedosos e cruéis. Principalmente nos 400 últimos anos, Israel sofreu porque teve o abandono de Deus. Nos 400 últimos anos, Israel sofreu porque teve o abandono de Deus, amém? Deus silenciou a respeito de Israel, não falando nem por sonho, nem por visão, nem por profeta. 400 anos, Deus silenciou sobre Israel. Não falou nem por sonho, nem por visão e nem por profeta. Aquela parte branca de Malaquias para Mateus, ali significa os 400 anos que Deus silenciou. 400 anos que Deus não falou com o povo de Israel. Nem por sonho, nem por visão e muito menos por profeta. 400 anos sem falar nada. Foram 400 anos de total silêncio, sem ouvir a voz de Deus. Imagina, irmão, o povo de Israel acostumado a ouvir a voz de Deus, por profecia, por visão, e ficaram 400 anos sem ouvir, total silêncio. Deus não falou com Israel, e de modo nenhum. Amém? Pai do Senhor, irmão Diego, eu tive um probleminha com a internet e agora voltou, tá? Deus abençoe. Amém? 400 anos. Na época dos Macabeus, aí entra a época dos Macabeus. Então o sofrimento foi crucial. Amém? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, irmão. Deus, ele sabe porque parou de falar com o povo de Israel por 400 anos na época dos Macabeus, e ele sabe que aquele silêncio foi crucial. Amém? Foi crucial para o povo. No final das 62 semanas, apareceu então o Messias. Aí acabou os 400 anos, no final das 62 semanas apareceu o Messias. Tá dando para os irmãos entender? Amém?
Apareceu o Messias e com a sua morte foi concluído então este período igual a 434 anos. No final de 62 semanas apareceu então o Messias e com a sua morte o Messias apareceu, reinou 3 anos e meio e depois morreu. E com a sua morte foi concluído então este período igual a 434 anos. Amém? Juntando com as outras 7 semanas, ou seja, 49 anos. Houve um total de 79 semanas, ou 483 anos. Juntando aí tudo vai dar 483 anos. Então essas primeiras 69 semanas foram exatamente da saída da ordem através do rei Ciro para a reconstrução de Jerusalém, até a retirada do Messias. Amém? Aí foi conclusão. Então essas primeiras 69 semanas foram exatamente da saída da ordem através do rei Ciro. Quando o rei Ciro dá ordem para edificar o muro de Jerusalém, para edificar a cidade, aí entra, amém? Até Jerusalém, até o Messias, amém? Até a retirada do Messias, aí dá 69 semanas. Amém? Eduardo Góes, Pai do Senhor, Eduardo, Deus abençoe. Entrou agora. Glória a Deus. Amém, irmão? Tá dando para entender. Estamos vivendo agora o intervalo da penúltima para a última semana. Amém? Nós estamos agora, nesse exato momento que eu estou falando com os irmãos através dessa live, nós estamos vivendo agora o intervalo da penúltima para a última semana. O intervalo da penúltima já passou 1, 2, agora está no intervalo da penúltima para a última semana, que é a última semana é uma semana. Amém? Esse é o intervalo que nós estamos vivendo para a última semana. Essa última semana está para acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Amém? Já aconteceu aqui o primeiro período, que são 7 semanas. Já aconteceu o segundo período, que são 72 semanas. E nós estamos no intervalo da penúltima para a última, que é uma semana. E esta última semana está para acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Amém? Essa última semana que nós vamos ver agora vai acontecer só depois que Jesus arrebatar a igreja. Amém? Do Calvário para cá, Deus resolveu cancelar o problema com os judeus, metendo numa gaveta, a gaveta do tempo. Deus resolveu parar de falar com Israel, parar de falar com o judeu, meteu o povo judeu na gaveta do tempo, amém? Na gaveta do tempo, e resolveu abrir um novo programa para um outro povo, amém? Deus fecha os judeus na gaveta e resolveu abrir um outro programa, amém? Para um outro povo, e esse povo somos nós, os gentios. Deus fechou a gaveta de Israel e abriu uma nova gaveta para falar com nós, o povo gentil que somos nós. Porque outrora éramos considerados publicanos, um povo desqualificado. Mas pela misericórdia de Deus, por intermédio da morte vicária de Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Aleluia. Deus olhou para o outro povo, que não era o seu, isto é os gentios. Amém? Vamos examinar Romanos. Vamos lá até Romanos 11. Romanos 11, irmão. Nós vamos entender aqui que Deus olhou para o outro povo que não era o seu. Isto é os gentios, que somos nós. Deus esqueceu o judeu e abriu uma gaveta que somos nós, os gentios, e ele começou a falar conosco. Romanos 11, extenso a passagem, mas eu vou ler todas, amém? Vou ler todo do começo, do primeiro até o final. Até terminar o Romanos 11 vai dizer assim. Glória a Deus. Perguntou, pois, terá Deus porventura rejeitado todo o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como está perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor,
mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 70.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Glória a Deus por isso, irmão. Eu, você, nós podemos nos colocar nesse meio dos 70.000 que não dobram os joelhos para Baal. Glória a Deus por isso. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureça-lhe os olhos para que não vejam e fique para sempre encurvados as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riquezas para o mundo, e o seu abatimento em riquezas para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e a salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e teus sendo oliveira brava, foste enxertadas do meio deles, e te tornaste principante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os muros, os ramos. Amém? Porém, se te gloriaste, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado pela bela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não tem soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecereis. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxotados, pois Deus, o poderoso, para a exortar de novo, pois se foste cortado do que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boas oliveiras. Quanto mais não serão exortados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Amém, irmão? Glória a Deus. Aqui Deus, irmão, Deus ele esqueceu o povo judeu e começou a falar com nós gentios e nos enxertou na raiz de Israel. Ele nos fez Israel por herança. Ele deixou Israel de lado e enxertou nós gentios na figueira para que nós venha dar fruto. Amém?
Então os gentios, por intermédio de Jesus Cristo, puderam ter acesso também a esta graça. Amém? Por intermédio de Jesus Cristo, nós gentios, nós também temos acesso a esta graça. Amém? Por Cristo Jesus. Cristo Jesus veio e nos deu a graça. A dispensação da graça, então, é destinada aos gentios do Calvário para cá. Amém? A dispensação da graça é destinada a nós gentios do Calvário para cá. Aí é dada a dispensação da graça. Através do Calvário de Cristo foi nos dado, amém, a dispensação da graça. Outrora vivia na lei, o Israel vivia na lei, tentava cumprir a lei e não conseguia. Agora veio, a lei foi esquecida, Deus colocou a lei de Israel dentro de uma gaveta, começou a tratar com nós gentil, e aí foi dado o sentido da graça. Evangelista Joselino Martins está assistindo. Pai do Senhor, evangelista, Deus abençoe. Tá dando para os irmãos entender? Lei e graça. Do Calvário para cá, nós gentil tomamos conta da graça. Amém? Um novo programa foi aberto, mas essa dispensação terá o seu término exatamente quando a igreja for arrebatada. E isso já está para acontecer. Amém? Um novo programa foi aberto, que é a graça. Amém? Mas essa dispensação terá o seu término, exatamente quando a igreja for arrebatada. E isso já está por acontecer. Quando a igreja for arrebatada, acabou a graça. Já não é mais graça. Amém? Aí já não vai ter mais graça. Antes que a última semana aconteça, Jesus virá buscar aí a sua igreja. Amém? Nós estamos aí vivendo no meio da penúltima para a última semana. Amém? Nós estamos aí no meio aí. E antes que isso aconteça, Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Amém? Eu não sei se está dando para os irmãos pegar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmão, nós vamos... Desculpa, irmão. Nós vamos agora entrar na segunda vinda de Jesus. Amém? Nós vamos falar acerca da segunda vinda de Jesus. Amém? Eu quero acabar esse estudo aí no máximo 9 horas, tá bom? Falta, acho que 7 minutos. A segunda vinda de Jesus, acerca da segunda vinda de Jesus, Cristo, a Bíblia nos fala, presta atenção, irmão, acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala 1845 vezes sendo. Presta atenção, a Bíblia nos fala a respeito da vinda de Jesus 1845 vezes, sendo 1527 vezes no Antigo Testamento. Dessas 1845 vezes, 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Olha que tremendo. Por que mais no Velho Testamento e menos no Novo? Porque o Israel não acredita em Cristo. Até hoje eles não acreditam. Eles vão acreditar quando a igreja for arrebatada, que Jesus voltar. Aí eles vão acreditar. Mais lá na frente nós vamos saber disso. 318 vezes no Novo Testamento vai falar sobre a vinda de Jesus e 1527 no Velho Testamento. Amém? A segunda vinda de Jesus divide-se em duas fases. Fase invisível e fase visível. A segunda vinda de Jesus vai dividir em duas fases. A fase invisível e a fase visível. Amém? A fase invisível é o rápido, a fase invisível é o rápido ou arrebatamento da igreja. Essa é a fase invisível, o rápido ou arrebatamento. É um piscar de olhos. Vai ser tirado da terra a igreja. Essa é a fase invisível. A fase visível é aquela em que Jesus virá já com a igreja. Quando todo olho verá. Quando todo olho virá. A segunda fase é a fase visível. É aquela em que Jesus virá com a igreja. Quando todo o olho verá. Apocalipse 1. Em Apocalipse 1. Em Apocalipse 1 aqui no... versículo 7, vai dizer assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá,
até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Glória a Deus. Eis que vem com as nuvens e todo olho. Essa é a face visível. Todo mundo vai ver. Todo mundo que ficou depois do arrebatamento vai ver. Essas pessoas que ficaram são os judeus. Amém? São o povo de Israel. Muitas pessoas falei que são aquelas pessoas que não acreditaram em Jesus, mas não foi, irmão. São o povo de Israel, tá bom? Jesus vai voltar a segunda vez para Israel. Não é para o povo gentil. Porque o povo gentil que creu em Jesus, se batizou e persistiu até o final, esse vai ser salvo. O que não, irmão, depois da graça não tem mais chance não. A chance é agora. A porta ainda está aberta e tem que passar por ela agora. Depois não tem mais chance não. Amém? Glória a Deus. Mateus 24. Mateus 24. No versículo 29. Mateus 24. No versículo 29 vai dizer assim, a narrativa de Mateus. Logo em seguida a tribulação, daqueles dias o sol escureceu, a lua não dar a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha que coisa tremenda. Logo em seguida a tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Todo o povo da terra se lamentará. Judeu, aqueles que não creram, os ateus, os espíritas, aquele povo que não acredita em Deus, vai ver Jesus no alto, vindo, e todos vão se lamentar. Mas aí, irmão, já vai ser tarde. Já não vai ter mais tempo. Amém? Glória a Deus. Tá dando para os irmãos entender, mais ou menos? Amém? Eu creio que essa palavra vai... Val Vasconcelos, Deus abençoe, Val. Tudo bom? Deus abençoe sua vida. Amém? Eu creio que esse estudo vai edificar muito a vida dos irmãos. Amém? Tá dando para os irmãos entender? Amém? Nós falamos aqui do segundo período. Agora nós vamos entrar no terceiro período, que é uma semana. Amém? Só para nós ter base aqui. Primeiro período, 7 semanas, já falamos. Segundo período, 72 semanas. Terceiro período, 1 semana. Já vivemos os 2 períodos. Agora nós estamos no meio do terceiro. Tá bem? Terceiro período. 1 semana. De uma fase para outra, haverá um espaço de 7 anos. De uma fase para outra, porque esse terceiro período, irmão, esse terceiro período e último vai ser dividido em 2 fases. Amém? Ela vai ser dividida em 2 tempos, tá bom? E haverá um espaço de 7 anos. Amém? 7 anos. Haverá um espaço de 7 anos. E justamente nesse espaço, nesse intervalo entre a primeira fase e a segunda fase, que acontecerá a última semana que Deus mostrou a Daniel. Amém? É justamente nesse intervalo de 2 fases, nesse espaço de 2 intervalos entre a primeira fase e a segunda fase, que acontecerá a última semana que Deus mostrou a Daniel. Amém? Tá dando para os irmãos pegar aí, né? Glória a Deus. 1 semana de 7 anos é o período da grande tribulação na terra. 1 semana de 7 anos é o período da grande tribulação na terra. A igreja estará em delícias eternas no céu. Amém? A igreja, nesse período de 7 anos,
da grande tribulação, a igreja já vai estar em delícias no céu. A igreja já vai estar no trono da glória, ela já foi sido arrebatada, amém? O povo que não creu ficou, o judeu ficou, amém? A igreja vai estar lá em delícias. Ali haverá 3 acontecimentos importantes, amém? Depois que a igreja estiver na delícias no céu, vai ter 3 acontecimentos muito importantes. Passou um minutinho aí, amém? Mas como eu comecei 8h11, então eu tenho mais 10 minutos, amém? Porque o estudo aqui é de 1 hora, amém? E ali, irmão, quando a igreja estiver em delícia no céu, vai acontecer 3 acontecimentos importantes, amém? E eu quero passar para os irmãos os 3. Primeiro, a noiva será apresentada ao noivo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Primeiro acontecimento. A noiva vai ser apresentada ao noivo. Segundo, o julgamento da igreja. Terceiro, as bodas do cordeiro. Amém? Primeiro, a noiva será apresentada ao noivo. Segundo, o julgamento da igreja. Depois que a noiva for apresentada ao noivo, vai haver o julgamento da igreja. E segundo, as bodas do cordeiro. Amém? Portanto, irmão, aí estão as divisões da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar por parte. Amém? Aí está a divisão da segunda vinda e nós vamos estudar por parte. Amém? Primeira parte, fase invisível da vinda de Jesus, o arrebatamento. Amém? É a primeira parte. Disse Jesus: enquanto essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Amém? Que coisas são essas? São exatamente os sinais que antecederam este grande dia, este grande evento, o arrebatamento. Essa é a coisa que Deus falou. Que coisas são essas? Exatamente os sinais que antecederam este grande dia, este grande evento, o arrebatamento. O que antecederam nós podemos ver lá em Mateus 24. Israel, por exemplo, é um desses grandes sinais. Jesus falou acerca disso em Lucas 21, do 29 ao 30. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo as que perto está já o verão. Lucas 29. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler lá, irmão, só para nós ter base. Lucas 21, do 29 ao 30. Glória a Deus. Só para não ficar em minhas palavras, Lucas 29, Lucas 21, 29 ao 30. 21, 29. Aqui, ó, 21, 29 ao 30. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vende ou sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Amém? A figueira, irmão, era uma árvore da Palestina que, quando começava a florescer, estava anunciando o verão naquela região. Jesus comparou esta figueira a Israel, dizendo que Israel é esta figueira que está florescendo, anunciando o verão espiritual do arrebatamento. Realmente, Israel começou a florescer do ano 70 para cá. Foi disperso para todas as nações. Amém? Lucas 21, 24, 20 e 24. Vai dizer assim, ó. Quando, porém, vede Jesus sitiada do exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vinganças, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo
cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Amém? Por mais de 1900 anos, irmão, Israel esteve longe de sua terra, de seu costume, de sua comunidade, ficando totalmente uma nação repartida. 1900 anos, Israel esteve longe da presença de Deus, longe da sua terra, longe da sua nação. 1900 anos longe, esquecido, escravo, longe da presença de Deus. Ficando totalmente uma nação repartida. Repartiu Israel por 1900 anos. Israel Gomes está assistindo. Pai do Senhor, Israel Gomes, Deus abençoe. Amém? Entretanto, Israel se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Amém? Ficou repartido por 1900 anos, mas Israel ele se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Veja bem, princípios religiosos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas se os irmãos não sabem, vai ficar sabendo agora. Você sabia que o país mais idólatra do mundo é Israel? Você sabia que não existe um povo judeu? Não existe um povo judeu. Amém? O judaísmo é uma religião. Se você chegar em Israel e perguntar sobre um povo judeu, eles não vai ter. Porque judeu não é nação. Judaísmo é religião. Existe uma nação israelita, não a nação judia. Israel, judeu é uma religião. Por isso que nós não podemos, irmão, trazer nada de apretejo judaico para dentro do cristianismo. Nós não podemos trazer nada de religião judaica para dentro do cristianismo. Porque quando a gente coloca a pretexto judaico dentro do cristianismo, dentro da graça, a gente está falando para Jesus que o sacrifício que ele teve na cruz, no Calvário por nós, não valeu a pena. Porque o judaísmo é religião. A maior religião do mundo é o judaísmo. Amém? Está dando para os irmãos entender? Entretanto, Israel se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Não a Deus, mas aos princípios religiosos. A religião, irmão, é o mal de toda a nação. A religião é o mal de todo mundo. Por causa da religião mata, por causa da religião estrupa, por causa de religião é guerra. Por causa da religião, e você vê aí essa Covid aí, gente que tá, um abre igreja, outra hora fecha igreja. Tudo por causa da religião. A religião é isso, irmão. E Deus, Jesus Cristo, a graça, condena qualquer tipo de religião. Portanto, você vai ver em Apocalipse que os religiosos não herdarão o reino do céu. Amém? Acerca disso, meu irmão, Deus usou o profeta Ezequiel, mandando que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. Quando Ezequiel profetizou, cada osso se juntou ao seu osso, e sobre os ossos apareceu nervos, carnes e pele, formando o corpo, e um grande exército ficou em pé, porém não entrou nele o espírito. Não entrou nele o espírito. Os ossos se juntou com ossos, ficaram em pé, carne e pele, mas não entrou nele o espírito. Amém? Eu vou ler lá rapidinho. Ezequiel 37. Ezequiel 37. No versículo 1 ao 14, eu vou ler aqui Ezequiel 37 e vou finalizar aqui essa transmissão hoje. Na próxima segunda, nós dá início, nós começa de Ezequiel 37 onde nós paramos, tá bom? Ezequiel 37 vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muitos, numerosos, na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carnes
sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso aos seus ossos. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses montos mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou nele e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre numerosos. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz os ossos, os nossos ossos, e secaram e pereceram a nossa esperança, estamos de toda extremidade. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela o povo meu, porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Amém? Profetizou, mas sem espírito. Jesus vai voltar. Vai haver a grande guerra de Gog e Magog. Aí Deus vai colocar o Espírito Santo sobre o povo de Israel. Porque esses ossos do vale de ossos secos é o povo de Israel, a nação israelita que esqueceu de Jesus, que esqueceu de Deus, não creu em Jesus, esqueceu de Deus e foi colocado numa gaveta. Jesus vai voltar e vai soprar o Espírito a partir disso aí. Amém? De 1940 anos. Amém? Quando a ONU reconheceu Israel como novo Estado naquela região do Oriente. Amém? Eu vou parar aqui, porque já são 9h13, estou dentro do horário, passei 2 minutinhos. Eu comecei 9h11, estou terminando 9h13. Na próxima segunda, 8 horas da noite, eu vou abrir a live de novo, para nós dar início nesse estudo. Eu vou precisar, eu creio, de 4 segunda-feira para concluir esse estudo, amém? E eu espero que os irmãos continuem aí e que vai estudando a palavra para nós entender sobre a escatologia. Tem muito conhecimento ainda, irmão. Nós parou aqui na região do Oriente aqui, no Vale de Ossos Secos, e segunda-feira que vem eu vou dar início a esse estudo a partir desse versículo, amém? Para nós trazer a nossa memória aonde nós paramos, tá bom? E eu peço que Deus abençoe a vida dos irmãos e que Deus multiplique, amém? Esses poucos minutos, essa horinha que os irmãos gastou a me ouvir, que Deus venha suprir as necessidades dos irmãos e que Deus venha abrir a mente dos irmãos para entender esse estudo, amém? Que seja gratificante, não é em vão o tempo que os irmãos gastam aqui. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, Cristiano, o Val Vasconcelos, amém? E todos vocês que participaram, que Deus abençoe, amém? Eu quero orar rapidamente, agradecer a Deus pelo privilégio, amém? E aí eu vou encerrar. Deus abençoe, vamos orar. Poderoso Deus, eu me coloco na tua presença, meu Deus, para agradecer a ti o privilégio, meu Deus, de ter feito essa primeira etapa desse estudo, meu Deus, da 70 semanas de Daniel de escatologia, meu Deus. Que o Senhor venha falar, meu Deus, na próxima live, segunda-feira que vem, tremendamente. Eu creio, meu Deus, que esse estudo falou com o coração daquele que assistiu e que vai falar também, meu Deus, com o coração daquele que vai ver essa live depois que eu vou postar no YouTube, vou postar no Instagram, nas outras redes sociais, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus venha dar uma semana abençoada para cada um e que aonde os irmãos pisaram a planta do pé e tocar, meu Deus, aonde que os irmãos tocar, todo lugar seja abençoado, que Deus livra, meu Deus, de todo mal, de toda seta
do inimigo, para a honra e a glória do Senhor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. A paz do Senhor a todos. Que Deus dê uma noite abençoada de sono. Em nome de Jesus, boa noite. Tchau.